O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhais medo, ide anunciar a meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: Dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo enquanto vós dormíeis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim, o boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, infelizmente, até hoje, para muitos, a ressurreição é apenas um boato. Infelizmente, até hoje, muitos não creem na ressurreição de Jesus, na vida de Jesus, que Ele é o Filho de Deus, que Ele veio a este mundo para nos salvar. Essa é uma das formas trágicas, diante do evento da ressurreição, de interpretar o evento da ressurreição, de fazer a leitura deste acontecimento que mudou a história da humanidade. Mas muitos creram, muitos aderiram, muitos experimentaram, muitos experimentam a força da ressurreição do Senhor em suas vidas. Nós temos, nestes dias, o relato da ressurreição de Jesus e o relato daquelas mulheres que foram as primeiras a se colocarem diante deste evento salvador. Diz a palavra que as mulheres partiram depressa do sepulcro. Quando nós experimentamos a graça de Deus, a nossa vida passa a ter um ritmo diferente. O depressa aqui não é só fisicamente, porque elas se deslocaram com rapidez, mas esse depressa aqui exprime aquilo que no nosso coração se acende quando nós experimentamos o Senhor. A pressa para comunicar a sua palavra, a pressa para levar o seu amor, a pressa para que outros também participem desta graça. E de fato, anunciar a ressurreição de Jesus é uma graça para todos nós, porque o nosso coração é pequeno para conter tão grande mistério. A nossa mente é limitada, a nossa voz é insuficiente para traduzir em palavras aquilo que é o evento salvífico. As palavras são pobres para traduzir tão grande mistério. Por isso que nós jamais louvaremos e bendiremos à altura daquilo que nós celebramos. Nós seremos sempre insuficientes. Mas essas mulheres partem depressa
Diz a tradução, infelizmente no português, medo, mas não é o medo que nós estamos aqui acostumados, porque elas não sentem mais aquele medo paralisante, é um temor, mas um temor que está extasiado diante de um evento, não é mais um medo paralisante, mas é um temor que agora sabe guardar aquilo que aconteceu e quer partilhar agora o que aconteceu, e correm com grande alegria para dar a notícia aos discípulos, a notícia da ressurreição. E aqui eu volto ao que eu falei no começo. Existe uma forma de interpretar esse evento que é o que as mulheres vivenciaram. Existe uma forma de interpretar esse mistério aderindo a ele, acreditando, crendo no coração, deixando-se tocar por ele, deixando-se transformar por ele. Mas, infelizmente, existe uma outra forma de se colocar diante desse mistério. Infelizmente, ainda no mundo de hoje, para o mundo de hoje, a ressurreição de Jesus é, de fato, apenas um boato. É apenas algo que foi contado 2000 anos atrás, mas que se resume unicamente numa realidade histórica. Vejam vocês, depois que tudo isso aconteceu, Jesus aproximou-se daquelas mulheres, elas se prostraram, abraçaram os seus pés, fizeram aquele gesto de fé. Depois que tudo isso aconteceu, essas mulheres partiram. Vem a segunda parte. Alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. E aí começa a tragédia. Aqui começa uma forma de enxergar a ressurreição, transformá-la simplesmente num conto. Não dar a ela o peso, a força e o reconhecimento da graça que ela traz consigo. Aqueles que começaram a transformar o evento da ressurreição numa mentira não foram pessoas pagãs, não partiu dos soldados, partiu dos religiosos, dos sumos sacerdotes, partiu daquelas pessoas que tinham o dever moral e a obrigação de levarem ao povo de Deus a experiência com o Senhor. Os sumos sacerdotes, vejam vocês, eles recebem o anúncio da ressurreição através dos guardas, porque os guardas contaram tudo o que havia acontecido. O que havia acontecido? A ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus. Eles sabiam o que tinha acontecido. Eles foram os anunciadores da ressurreição para os sumos sacerdotes. Mas agora veja o contrário daquelas mulheres, vejam o coração dos sumos sacerdotes. Qual é a reação que eles têm diante da ressurreição? Não creem. Não creem e se corrompem, porque vejam, imediatamente os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados. Não creem e corrompem os próprios corações, se corrompem. Aqueles mesmos que pagaram Judas para entregar Jesus, são os mesmos que agora pagam os guardas para criarem uma mentira e são capazes de corromper até o governador, porque diz, se a notícia chegar ao governador, nós o convenceremos. Ou seja, é todo um sistema de corrupção, é toda uma trama de corrupção para sufocar o evento da ressurreição, para sufocar a vida do ressuscitado. Mais uma tentativa inútil. Vejam, além de não crer, além de deixarem-se corromper, eles arrancam a verdade do coração dos guardas. Vejam vocês o que aconteceu, dizendo-lhes, vejam o que agora o anúncio da ressurreição é arrancado do coração dos guardas e é colocado uma mentira. Vocês vão dizer
que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo enquanto vós dormíeis. Transformaram a verdade numa mentira, arrancaram a verdade do coração daqueles guardas, colocaram ali uma mentira e, o que é pior, transformaram os guardas em anunciadores de uma mentira, porque eles deram para os guardas o conteúdo daquilo que eles tinham que dizer. Vocês vão dizer que os discípulos dele foram lá durante a noite e roubaram o corpo enquanto vós dormíeis. Qual é a função do guarda se não é guardar? Qual é a função de uma guarda se não é cuidar durante a noite e vigiar? Vejam vocês que aqueles guardas corromperam a própria profissão. Porque, dizendo isso, que eles estavam dormindo, eles corromperam a própria profissão. Porque para um guarda, cochilar durante a sua vigia é uma falta gravíssima. E eles não foram capazes nem de honrar a própria profissão. E pior ainda, acusar a outros. Digam que alguns roubaram, acusar os inocentes, os discípulos de Jesus, que alguns roubaram o corpo dele enquanto vocês dormiam. Veja, meus irmãos, quando não há a adesão ao evento da ressurreição, que é a vida de Cristo, vejam a que nível esses personagens podem chegar. E nós também vamos bater no nosso peito, porque se a ressurreição não acontece de fato na nossa vida, nós lemos ontem na segunda leitura da liturgia do domingo, se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas do alto, onde está Cristo. A ressurreição de Jesus traz uma forma de comportamento. A ressurreição de Jesus imprime no nosso coração uma moral, um jeito de viver. A primeira leitura de hoje, Pedro não se deixa mais corromper. Diante de todos, ele expressa a verdade da ressurreição de Jesus e diz: o santo não experimentou a corrupção. O santo não experimentou a corrupção. Os santos não se deixam corromper pelo pecado, pelo engano, pela mentira, pela maldade, pelo roubo, pelas falsidades. Não. Mas aqueles que são chamados a estar com Cristo ressuscitados, buscam as coisas do alto e vivem como ressuscitados, porque a ressurreição é um estilo de vida, é um jeito de viver, é um modo de conduta. A ressurreição precisa ser traduzida em atos. Nós precisamos viver como ressuscitados, porque do contrário, o povo pagão que não adere a Jesus Cristo, vão continuar acreditando que a ressurreição é só um boato. Que o túmulo vazio seja uma prova concreta, real, histórica da ressurreição de Jesus, não há dúvidas, não há dúvidas. Isso foi comprovado historicamente, o túmulo está vazio. É uma prova cabal, é uma prova forte da ressurreição de Jesus. Mas uma prova da ressurreição de Jesus está na vida dos seus discípulos, na transformação que ocorreu na vida daqueles homens e mulheres que estavam com medo, que estavam fechados, que tinham medo de anunciar e agora dizem diante de todos e testemunham que Jesus está vivo, que Jesus está ressuscitado. Eu sou e preciso ser uma prova da ressurreição. Você precisa ser uma prova viva da ressurreição. Porque, repito, do contrário, os pagãos, o mundo de hoje, vai continuar acreditando que a ressurreição é só um boato. Nós sabemos que ela não é. Ela é vida. Ela transformou a nossa vida. Ela mudou a história da humanidade e mudou a nossa história. Nós pedimos ao Senhor, nesta liturgia pascal, nós estamos na oitava de Páscoa, nós celebramos o prolongamento do que aconteceu no dia de ontem e a igreja atualiza esse mistério na nossa vida. Nós pedimos, Pai do céu,
Dai-nos a graça de experimentar de forma concreta a ressurreição do Teu Filho na nossa vida. Nós queremos experimentar, Pai do céu, a ressurreição de Jesus todos os dias da nossa vida. Ajuda-nos a buscar as coisas do alto. Ajuda-nos, Pai do céu, a nos esforçar por nos comportar à altura desta dignidade à qual nós fomos elevados. Nós participamos com Cristo dos seus sofrimentos, da sua morte, mas também da sua ressurreição, e Ele vive no meio de nós. Podemos dizer aleluia a esse mistério, podemos dizer aleluia porque Jesus vive no nosso meio, podemos dizer aleluia porque nós não acreditamos em boatos, nós acreditamos na palavra da vida, que trouxe ressurreição para todos nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.